Hoje nós vamos conversar sobre um programa de residência da Bahia, que é a residência em nutrição clínica com ênfase em terapia intensiva da UFRB. E para conversar sobre ela, eu estou aqui com a Andressa. Vou colocar ela aqui na tela. Andressa, Olá. seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com o convite, Rick. Oh, que coisa boa, fico muito feliz que você esteja aqui. Vou te apresentar rapidinho só para a galera te conhecer, tá? Gente, a Andressa é da Bahia, ela se formou pela Universidade de Salvador no ano de 2020 e a história dela com a residência é bem legal porque ela já queria essa residência antes mesmo de ela fazer nutrição, quando ela fazia outro curso, o curso de enfermagem, e aí ela mudou para a nutrição, continuou esse sonho dela, né? No finalzinho da graduação, acabou que ela não fez a prova em 2020, mas em 2021 ela fez a prova, foi aprovada logo de primeira e atualmente ela está no seu primeiro ano de residência aí da residência em terapia intensiva pela UFRB. E aí, Andressa, pode ficar à vontade agora, pode se apresentar em mais detalhes, né? Conta um pouquinho dessa tua história. Tá certo. Então, olá, pessoal. Primeiramente, eu estou me sentindo muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Muito feliz com esse convite e compartilhando um pouquinho dessa vivência. Então, sou Andressa Meirelles, sou de Feira de Santana, fico pertinho de Salvador, uns 100 quilômetros de Salvador. E eu escolhi a residência em terapia intensiva logo no início do curso. É muito estranho falar isso, mas as pessoas logo falam assim, oxe, já conheceu a residência assim de cara e já decidiu logo no início? Sim, já decidi no início. Então, eu não entrei na faculdade logo cursando nutrição. Eu cursei enfermagem, né? Só que aí na enfermagem eu conheci a residência. E nessa universidade na qual eu faço o programa de residência hoje, tem residência também de enfermagem. E quando eu cursava enfermagem, eu gostava da área de UTI. E quando eu vi que tinha residência na área de UTI para nutrição, eu falei, meu Deus. E eu gostava da área de nutrição, porque eu estava no curso de enfermagem, mas vivia nos cursos de nutrição da cidade. Aí as pessoas falavam, Andressa, por que você está fazendo enfermagem se você gosta de nutrição? Eu falei, se eu mudar para o curso de nutrição e escolher a residência que eu quero, que é em UTI, que é a área que eu gosto, eu vou conseguir juntar as duas, nutrição e UTI. E assim eu fiz. Mudei de curso e comecei, desde o meu terceiro semestre, me programar para conseguir passar na residência que eu escolhi logo lá no início. Então, o que foi que eu fiz? Procurei o edital, né? E comecei a destrinchar tudo. Imprimi logo no terceiro semestre. Saí procurando as provas da residência, nem conhecia, nem entendi o que era residência, né? E aí eu fui pesquisando a CESAB aqui da Bahia, fui imprimir as provas, mas da UFRB nunca que achava prova, não tinha acesso a essas provas. E aí eu estudava pela CESAB mesmo, né? E aí pronto, comecei 2017, terceiro semestre. Era curso, era monitoria na área que eu queria, estágio, comecei o estágio no meu terceiro semestre e fiquei até o final da graduação na área hospitalar e ambulatorial. Então, essa prática foi muito importante para mim. Eu cheguei na minha disciplina de terapia nutricional e eu já sabia de tudo, porque eu já estava vivendo antes. Então, isso colaborou bastante. Então, diferente de muitas pessoas, eu já tinha essa escolha no meu terceiro semestre. E aí eu fui, imprimi o edital e segui o barema direitinho ali. Mas além do barema, né, da prova de títulos, eu ia para os eventos para aprender mesmo. É tanto que eu fiz mais carga horária do que o barema pedia. No final de tudo, quando chegou no final da graduação. E aí eu fui construindo isso. Só que aí chegou a pandemia. O ano de eu me formar, o ano que eu estava preparada para fazer a prova, o momento de pegar aquilo dali que eu desejei por muito tempo. Só que chegou a pandemia e eu era uma pessoa muito ativa mesmo. Eu estava por dentro de tudo, estava à frente de tudo. A pandemia me deixou muito mal psicologicamente. Fiquei muito ruim. Eu não conseguia ser mais a Andressa de antes. Eu estava me sentindo presa. Eu convivi com residentes durante a minha graduação inteira. Eu sabia o que era residência, o que era 60 horas semanais. Eu não aguentava mais a prisão de ter que ficar na quarentena. Eu falei, não, eu não vou fazer a prova da residência. Não é o momento, eu não sei se esse
momento vai chegar, mas esse ano eu não vou fazer a prova. No momento que eu terminei a graduação, que eu apresentei o TCC, que era o momento de se inscrever para a residência, né, no início do ano, falei, não. Segui meu coração, falei, não vou fazer residência. Não quero ficar mais presa no hospital. Esse não é o momento, não sei nem se esse momento vai chegar. E aí me formei, entrei no consultório, comecei a atender. E aí chegou um momento que eu pensei assim, meu Deus, fui olhar meu currículo Lattes. Fui relembrar da época da graduação. Falei, nossa, eu tenho bastante coisa que eu fiz, não foi? E vou jogar tudo pro alto, assim. Foi no momento que eu já tinha feito o tratamento psicológico, eu estava bem comigo, estava voltando a ser Andressa de antes, que foi ali em 2021, né? Aí eu falei, não, será que se eu tentar, será que agora é o momento? O que eu fiz? Não contei a ninguém. Porque assim, desde a graduação, todo mundo da faculdade, todo mundo sabia que eu ia prestar, que eu ia fazer a residência nessa especificamente. Então eu falei assim, não vou contar a ninguém. Por quê? Eu disse para todo mundo que não queria mais. E tirar aquele peso das costas, aquela cobrança. Ai, Andressa vai passar, com certeza Andressa vai passar. Andressa se dedicou esses anos todos, com certeza ela vai passar. Eu falei, não vou contar a ninguém. Se eu passar foi porque era para ser. Se não passar, foi uma experiência boa de ter feito a prova. Então, no dia da inscrição da prova, para você ver, eu estava no hospital com minha avó em Salvador. E era o último dia de inscrição. Eu falei, e eu não tinha me inscrito ainda. Eu já tinha tudo pronto, porque eu já tinha isso pronto há muito tempo no computador, numa pasta. Eu falei, não sei se esse é o momento. Mas aí eu fui para Salvador, no Hospital das Clínicas lá, e passei o dia lá com minha avó no hospital. Lá eu vi vários residentes. E era o último dia de inscrição da prova. Eu falei, será que é para eu fazer essa inscrição? Aí bateu aquele desejo ardente. Quando eu vi colegas lá, eu falei, não, gente, se eu chegar em Feira de Santana, antes de meia-noite, eu faço a inscrição. Cheguei em feira, 9h30 da noite. Fiz a inscrição, deu tudo certo, né? E aí, fiz a prova e logo de primeira eu passei. Então, eu acredito que foi no momento certo, mas foram anos de preparação para chegar nesse momento. Talvez se eu tivesse feito na pandemia, eu teria desistido no meio do caminho, porque a rotina não é uma rotina leve, é uma rotina que precisa muito de nossa dedicação. Então, quando eu olho assim, eu falo, realmente foi no tempo certo, na que eu queria, na que eu me dediquei para passar. E essa foi é a minha tudo pequena muito história. Foi tudo muito do jeito que era para acontecer mesmo assim, né? Porque foi como você falou, se você não tivesse respeitado aquele teu momento em que teu psicológico não estava tão bom, poderia até ter passado, mas a experiência poderia não ser boa, você poderia não se identificar ali com a rotina, porque você não estava bem emocionalmente, né? Com certeza. Então, eu achei assim muito massa a tua história e essa história assim de você ter se identificado desde o início com a residência, ter se preparado desde o início, né? Fica aí a inspiração para a galera já buscar tudo que for preciso, né? Durante a graduação, a questão da prova de título, se dedicar nos estudos, né? Achei perfeito. E Andressa, tu já começou falando um pouquinho, falou algumas coisas do que tu foi fazendo, né, durante a graduação. E aí eu queria saber, assim, em relação aos estudos em si. O que que tu foi fazendo? Como é que foi, assim, a tua preparação para a residência, né? Tu teve um bom tempo fazendo isso, né? O que tu fez durante esse período? Então, no meu terceiro semestre, quando eu mudei de curso, né, para nutrição, minha avó, de novo, ela ficou doente. E aí eu fui levar minha avó no médico. E aí eu fui procurar esse médico no Instagram, no Facebook, para saber quem era ele, porque ele era bem conhecido na cidade. E na hora que eu abro, depois de ter passado na consulta com minha avó com ela, tinha lá, aberta, estágio no hospital da cidade, né? No hospital daqui da cidade. Eu falei, meu Deus, vou me inscrever. Mas falava assim, que tinha que ser a partir do quinto semestre. Eu falei, não, sou do terceiro semestre, mas se for para ser, vai ser. Fiz a minha inscrição, né, no hospital, no estágio. E aí, tudo colaborou. Então, desde o meu terceiro semestre, eu já estava no campo, no hospital. Então, eu tinha que estudar, porque eu tinha que estar no ambulatório junto com a Nutri, estar no hospital, tinha que entender das coisas. Então, desde o meu terceiro semestre, eu já estudava. E eu era apaixonada por terapia enteral. Então, logo no meu terceiro semestre, eu já tive contato com terapia, já tive contato com parenteral, que geralmente os estudantes só têm contato lá no sexto semestre. Então, tudo meu foi precoce. Você vê as disciplinas, né?
Sim, depois de ver tudo, e eu estava no início, eu estava aprendendo bioquímica, fisiologia ainda, e eu falei, não, tinha que aprender. Então, eu tinha que ter uma dedicação aos estudos. Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar, meus pais falaram, ó, você vai se dedicar aos estudos. Então, me dediquei. Então, eu tinha a manhã que eu estudava na faculdade e a tarde para estudar. E eu estudava mesmo, porque eu não podia errar, e eles me deram essa oportunidade por ser terceiro semestre, então tinha que aprender. Então, eu aprendi tudo antes. Antropometria, tudo, os cálculos eu aprendi precocemente. Então, quando eu já tinha essa base, eu estava sempre atualizada, porque era um grupo de pesquisa também nesse estágio. Então, tinha sessão científica toda semana. Então, a gente tinha que estar atualizada com os guidelines, as diretrizes e tudo mais. Então, isso foi internalizando a prática, né? Ver na literatura e fazer na prática foi o que me ajudou a hoje estar aqui na residência, né? Então, foram anos de preparação, anos de estudo. O que eu gostava de fazer é responder questões. Então, nesse período, mesmo longe da residência, mesmo longe de se formar, eu tinha as provas impressas e eu fazia questões. Se eu ver que eu estava errando, eu falei, vou estudar esse tema. Sabe? Eu nunca fui assim de estudar cronograma direcionado um atrás do outro, mas eu era mais assim de ver onde eu estava errando mais. E aí eu me dedicava mais em aprender aquelas questões que eu estava errando mais. E aí foi passando, aí logo depois surgiu a oportunidade de ser monitora na disciplina de terapia nutricional, aí que eu tive que estudar mais ainda, eu falava, não, se eu tenho que ensinar os meninos, se eu tenho que dar uma direção, eu preciso saber. E aí era estudando, eu passei até além da pandemia, já tinha me formado, o pessoal vinha tirar dúvidas comigo, então eu tinha que estar o tempo todo atualizada. Então eu acredito que o meu estudo foi mais esse, a prática para eu ter que estar sabendo o que fazer naquele campo de atuação que eu estava. Então, no mais foi isso. Mas quando foi em 2018 ou 2019, quando eu estava chegando perto de eu me formar, aí eu comecei a procurar mais sobre o hospital de atuação, por exemplo, o hospital que a gente faz a residência aqui. Eu sempre soube que a prova da UFRB era uma prova é uma prova objetiva, mas eles criavam como se fosse um caso clínico por trás. Então a gente tinha que ter esse conhecimento, né? Técnico-científico. Aí eu falava, não, quais são os casos que tem mais aqui nesse hospital? Quais são os casos que tem mais aqui nesse outro hospital? E aí eu começava a estudar mais, por exemplo, na pediatria, DEP, anemias, né? Na parte de adulto, diabetes, que são as coisas que a gente mais vê. E nesse hospital tem muitos casos de TCE também, então eu tentava estar sempre por dentro desses assuntos. E aí foi acontecendo. Até que, quando chegou em 2018, 2019, eu entrei estudando questões. O meu ponto-chave, assim, principal, eram as questões. Eu tinha que estar ali, eu botei uma meta, não no ano que eu falei assim, vou fazer a prova da residência, que eu não contei para ninguém, que foi ano passado, eu falei, vou responder 20 questões todos os dias. Eram 20 questões todos os dias. Quando eu me despertei que realmente era para fazer a prova da residência, foi quando eu peguei provas do ano anterior, que eu respondi, eu acertava mais do que a metade. Eu falei, meu Deus, eu tô perdendo tempo, realmente, ainda tenho aquele conhecimento todo. E aí eu fui vendo as partes que eu precisava me dedicar um pouquinho mais, entender algumas diretrizes que tinham se atualizado para eu estar lapidando, para eu fazer uma boa prova. Então, eu percebi muito aí pela tua fala que você, além de ter esse aprendizado todo na prática, né, que você fazia o estágio, acho que o teu cronograma foi a tua faculdade, né, e todas as tuas atividades extras. Além de tudo isso, na faculdade. além de tudo isso, ainda foi muito estratégica, porque você teve essa questão de ter o feeling de, vou resolver muitas questões, vou revisar, voltar naqueles conteúdos que eu tô errando, que eu tô tendo mais dificuldade. Então, assim, achei muito incrível, assim, porque você teve toda essa dedicação durante a graduação. O teu estudo não foi só para fazer a residência, né? Foi para aprender mesmo, foi para ser uma boa profissional na área, e tudo isso te levou a passar na residência. Achei muito massa isso. E, Andressa, como é que foi o teu processo seletivo em si? Como é que foi na prova? Como é que foi na prova de títulos? Conta um pouquinho sobre isso. Isso. Então, fiz a inscrição, né? Naquele dia ali que eu falei, tinha que chegar em casa em feira antes de meia-noite. Fiz a inscrição, deu tudo certo. Passei na primeira fase, pronto. Fazer a prova. Então, eu comecei a entender como é que funcionava, né? Lendo o edital, era todo dia lendo aquele edital.
para tentar, porque é um edital muito grande. Então, eu não queria deixar despercebido nada. Até que eu entendi que a minha ênfase de escolha foi terapia intensiva, né? Nutrição clínica com ênfase em terapia intensiva. No momento da inscrição, você faz a escolha. Se você quer em terapia intensiva ou se você quer em pediatria. Mas no final da residência, você recebe a certificação de programa de residência de nutrição clínica com ênfase em pediatria em terapia intensiva. Mas qual a diferença dos dois? Quem escolheu a ênfase de terapia intensiva vai passar 1 ano a mais em adulto, né? Ou seja, vai ficar a maior parte do tempo em adulto. Quem escolheu a ênfase de pediatria vai passar a maior parte do tempo em ped e só 4 meses em adulto. Então, tem essa troca, mas no final de tudo, os dois saem com o mesmo certificado. Só que eu pensei, então a prova... Só um minutinho. Isso é bem importante da galera saber, porque, assim, isso não tem como saber pelo edital, né? E é um diferencial, é uma coisa a mais, porque você vai sair da residência com as 2 áreas no certificado. Então, isso vai te ajudar muito depois no mercado de trabalho, né? Você vai ter um certificado muito bom, gigantesco, de residência, tanto em pediatria quanto terapia intensiva. Então, quem não sabia disso, né, já fica aí uma informação muito importante. Isso. Eu mesmo não sabia antes, né? Quando eu entrei na residência, que a gente tem todas as reuniões, que eu descobri que eu falei, nossa, é 2 residências em uma, como exatamente. Posso falar, né? E aí, pronto. Eu falei, então, será que vai ser a mesma prova? Né? E aí eu falei, a gente tem que dar uma atenção um pouco maior para a pediatria também, né? Porque pode ser que caia assuntos de pediatria também. Então, o que aconteceu? Eu tinha amigas que estavam cursando nutrição, que estavam fazendo estágio no Hospital da Criança aqui, que a gente faz estágio de pele. Falei, me fala aí, minha filha, quais são os assuntos, quais são os casos que mais tem de criança? Ela foi me falando DEP, cardiopatia, neuropatia. Aí eu fui para cima desses temas, dar uma revisada. Eu fui estrategicamente, porque eu sei que o tipo da prova da UFRB é mais assim, são os professores da comissão da residência da UFRB que fazem a prova. Então, é uma prova onde tem um caso clínico por trás, tem uma historinha por trás. Então, eu pensei, então ele deve utilizar dos casos que tem nesses hospitais para estar utilizando ali na prova. Sendo que 15 questões da prova são da ênfase, são específicas da ênfase. Então, a gente tem 5 questões aí de SUS e saúde pública, a gente tem 5 questões da área da nutrição da graduação e a gente tem 15 específicas, totalizando 25 questões. Então, eu pensei, eu tive que ser estratégica nesse momento, né? Porque eu falei, não, tem um pouco tempo... Filha, muito perspicaz, viu? Muito sabida. Todas as estratégias aí, todas as manhas já vão pegando aí a dica, meu povo. Aí, na época, eu nem contei para minhas amigas, eu falei que estavam fazendo estágio, eu falei assim, me fala aí, só para eu entender um pouco como é que funciona aí no hospital, quais são os casos que mais tem. E aí eu fui e me dediquei em cima desses casos. Estudei desnutrição muito, né? Porque a gente sabe que mesmo que não seja, sempre vai cair desnutrição. Então, eu fui estratégica nesse caso. E aí, fiz a prova. Realmente, tinham questões de pediatria na prova. A gente não tem acesso a essas provas antes. A gente não encontra na internet, não encontra nada. Eu lembro, Rick, que você conseguiu de 2 anos, de 2019, eu acho. E na semana você tinha disponibilizado. Eu falei, meu Deus, como é que essa menina conseguiu? Eu fiquei assim... Tem ela digitada no Drive, Sim, ainda foi muito rápido, tava tudo. Eu falei, gente, como ela conseguiu? E aí eu tive e vi realmente que era esse caso clínico por trás. Eles que constroem a prova. E depois, quando eu entrei na residência, eu perguntei, quem é que faz essas questões? Eles somos nós mesmos da instituição que desenvolvemos essas questões. E aí, no básico, foi isso. É uma prova bem tranquila de se fazer. Na UFRB, a prova de títulos conta mais do que a prova teórica. Então, mas aí você tem que tirar maior do que a metade das questões. Você tem que tirar uma nota maior do que a metade das questões. Mas eu gostei, assim, da prova. Achei difícil, né? Mas você tem que ter estratégica. Você tem que olhar o caso clínico. Não é algo assim
que você tinha na diretriz e você vai ver lá uma resposta igual a diretriz, não. Você vai ver que é um caso clínico mesmo, as questões da prova. Mas é bem tranquila. Então, assim, gente, não deixem passar essas dicas de jeito nenhum, porque já que são casos clínicos, né? Se você só estudar teoria ali, Sim. sem tentar aplicar de nenhuma forma, vai se tornar muito mais difícil a prova, porque vai ser um pouquinho diferente, né? Você vai Com precisar certeza. ter um pensamento ali a mais para conseguir aplicar. Então, tem essa prova anterior, né, no Drive ainda, e tentem ir buscando outros casos clínicos para vocês irem treinando, porque isso é muito importante. Essa Sim. dica também de você ver os casos clínicos que costumam ter mais no hospital, também achei assim muito massa, porque realmente você vai no ponto certo, né? Então, incrível. E Andressa, então pronto, falou sobre o processo seletivo, né? Foi aprovada na residência com sucesso. E aí, como é que foi o teu primeiro contato? Assim, na verdade, você já tinha contato, né, com o hospital, Sim. mas quando você começou, assim, como é que foi? Residente ali, como é que foi a tua sensação? Como é que foram as primeiras experiências? Oh, eu fiquei um pouco com medo, porque a gente era responsável pelo que a gente faz. A gente é nutricionista, né? Além de residente, a gente é nutricionista. Tem os preceptores ali que estão nos ajudando, mas sabe aquela sensação de, meu Deus, eu preciso aprender muito mais agora. Então, a preparação da residência já deixa a gente preparado para a residência, porque a gente vem de uma bagagem de estudos que quando você chega na residência, você precisa sustentar aquilo, né? Aqueles estudos. Então, você já vai estar meio que acostumado com aquela rotina. Então, quando você entra na residência, são muitas informações, muitas mesmo. Então, a gente precisa estar se atualizando. Então, o que eu faço com as meninas? A gente, durante o dia, né, da residência, a gente tem um momento da gente estudar, porque nem sempre a gente consegue estudar em casa. Essa é a realidade. Então, durante o dia, a gente está sem computador, não está conseguindo usar o computador agora. O paciente está fazendo um procedimento. Vamos utilizar esse tempo aqui para dar uma lida, né? Para a gente ver algum artigo, alguma coisa, porque a gente tem que estar usando de novo, estrategicamente, o nosso tempo. Então, quando eu entrei, assim, no primeiro momento, eu senti uma rotina muito pesada, né? Porque 60 horas semanais é muito pesado. E além das 60 horas semanais, tem tutoria, mentoria, passagem beira-leto, reunião da equipe, tem aula o dia inteiro. Então, vai além das 60 horas. Então, eu confesso que eu passei um bom tempo aí tentando me organizar nessa rotina, tá? Lembrando que tudo meu ficou atrapalhado. Alimentação, treino, meu Deus. Fica tudo atrapalhado. Você já vai logo desistindo, né, dessas outras coisas. Isso. E outra coisa legal, a minha escolha também da residência, juntou que eu gostava da UTI, é perto da minha casa, 10 minutos da minha casa. E aí ficou mais tranquilo de eu estar aí nessa nova rotina. Então, mesmo perto de casa, gente, é uma rotina muito pesada, que exige uma dedicação muito grande. Nos primeiros dias, o que acontecia? Eu saía do hospital com os pacientes tudo na cabeça. Sonhava todas as noites com os pacientes na cabeça. Sonhava o que eu estava fazendo na residência. Quando eu troco de rodízio, é a mesma coisa, porque são coisas novas que acontecem. Sobre o rodízio, eu posso falar, Rick, um pouquinho? Pode começar falando. Sobre o rodízio. Como é que funciona lá na UFRB? Lá no programa de residência. No primeiro ano, que é no R1, a gente passa por clínica médica, clínica cirúrgica e PED. Então, é 4 meses em cada uma dessas clínicas. Então, a gente fica o tempo todo ali. O tempo todo na clínica médica, na pediatria e na cirúrgica. Na pediatria é em outro hospital, um hospital especializado só de criança. Então, a gente sai do hospital que a gente fica no adulto e vai para outro hospital, outro campo. E aí, a rotina dos hospitais são diferentes. Já no segundo ano, é o ano inteiro na UTI, porque a terapia intensiva é um ano inteiro na área de especialidade da ênfase que você escolheu. Então, no segundo ano, no caso. No primeiro ano, a gente passa nas clínicas, segundo ano, na UTI. Então, eu estou no primeiro ano agora, atualmente estou rodando na pediatria, estou amando, é um mundo totalmente diferente. Aí que eu tive que, meu Deus, o tempo todo estudando, paro, levo o livro, estudo, porque pediatria é outro mundo, é outra realidade, são outras especificidades. E aí, é assim que funciona basicamente a rotina.
Pronto, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Quais são os hospitais, o hospital em si e o da pediatria? Você falou que são dois, né? Fiquei curiosa para E saber quais são. pronto. O hospital de adulto que a gente trabalha é o Hospital Geral Clériston Andrade, que é um hospital de alta complexidade daqui de Feira de Santana e que pega todas as regiões e volta. Então, é um hospital que tem uma movimentação muito grande, um hospital muito grande. Além do hospital em Feira de Santana, a gente também tem um campus em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade fora daqui, mais ou menos uns 100 quilômetros daqui de Feira também, que é o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Mas essa escala a gente monta no momento que a gente é aprovado. Aí cada pessoa pode montar a sua escala. Mas nem todas vão passar no Hospital Regional, que fica em Santo Antônio de Jesus. Não precisa fazer esse deslocamento. Vai ter um residente que vai passar uns 2 anos lá. Então, esse residente não vai precisar estar se deslocando. Só quando vir para fazer a residência no Hospital da Criança, Hospital Estadual da Criança, aqui em Feira de Santana, que é na área de pediatria. Ele só desloca 4 meses para fazer isso. Então, o hospital que vocês deslocam para pediatria é aí mesmo, pertinho. Isso, aqui mesmo. Fica o Hospital Clériston Andrade e o Hospital da Criança, tudo em Feira de Santana. Pronto. Aí, antes de você entrar, assim, ainda nos rodízios, falar em mais detalhes sobre a sua rotina, deixa eu te perguntar, assim, algumas informações gerais sobre a residência, né, que é importante da galera saber, assim, em relação à carga horária, se tem alguma distribuição em relação à teoria e prática, se tem os dias certos de vocês fazerem as disciplinas, como é que funciona essa parte, a questão dos plantões também, né, se tem plantão no final de semana ou não, como é que funciona? Então, como funciona a nossa carga horária lá na residência? A gente tem 60 horas semanais. E como é dividida essas 60 horas? 48 horas a gente fica no hospital. A gente tem a prática no hospital. Mas, além da prática, a gente tem a teoria lá também. Como? Nós temos um dia pela manhã que a gente tem a tutoria, onde a nutricionista vai, discute com a gente sozinhos os casos dos pacientes que a gente tem mais dificuldade. E no outro dia, na quarta-feira à tarde, a gente tem a mentoria, onde a gente junta todas as reses e a gente discute o R1 quanto o R2, a gente tem esse momento de discussão, cada uma leva um caso clínico, vai à beira-leito e tem essa discussão. Além disso, a gente tem as reuniões do hospital ou treinamento, que geralmente são na quinta-feira, tá? E tem a preceptoria beira-leito, onde a gente passa com os pacientes com a nossa preceptora. Fechando essas 48 horas no hospital, a gente tem 12 horas, né, de aula. E essas aulas atualmente acontecem presenciais e remotas. Antes da pandemia, eram todas presenciais, mas agora a gente está com presencial e remoto. Onde é essa aula presencial? Não é aqui em Feira de Santana. Nós se deslocamos todas as redes juntas e vamos para o campus de Ciências da Saúde da UFRB em Santo Antônio de Jesus. E lá a gente passa o dia inteiro tendo essa aula. E quando não acontece lá em Santo Antônio de Jesus, a gente tem a aula online. Mas é certo, toda sexta-feira. No início, quando a gente entra na residência, recebemos um planejamento de aula com todas as sextas-feiras de aula. E além da sexta-feira, a gente tem um período de tempo no sábado pela manhã, porque eles sempre passam atividade para a gente. Então, a gente tem um período de tempo para poder entregar. E geralmente essas horas da sexta-feira, que não leva as 12 horas inteiras, terminam no sábado pela manhã. Mas sempre a gente pode entregar sempre na semana posterior, para a gente ter um tempo, até porque a gente precisa desse tempo para estar construindo, desenvolvendo essas atividades. Então, é uma rotina bem cheia, né? Porque a gente tem ali a prática no hospital e, além disso, tem as atividades e aula, que são aulas que são importantes para a gente estar aprendendo e estar tendo essa vivência com os pacientes no hospital. Pronto. E aí, essas aulas que vocês veem, quais são? São sempre temáticas da nutrição em si? Isso, são temas da nutrição. São, por exemplo, aulas sobre diabetes, hipertensão, cardiopatia, neuropatia, câncer, a gente vê tudo. São temas mesmo de nutrição. Além disso, a gente tem metodologia científica, bioestatística, tem a matéria de TCR, né, que a gente tem que estar desenvolvendo para apresentar no final da residência. Então, a gente tem todos
essas disciplinas. É como é uma pós-graduação, né? Que a residência é uma pós-graduação. Então, a gente tem Sim. essa aula mesmo. Pronto. E aí, Andressa, vocês têm plantões aos finais de semana, assim, prática ou não? Realmente são só esses dias na semana que você falou, a sexta a teoria. Tem no final de semana alguma coisa de prática? Não, não. Final de semana não. A gente tem um final de semana livre. Então, a prática só acontece de segunda a sexta. Para o R1, de segunda a quinta, no hospital, e para o R2, de terça a sexta. Então, R1 tem aula na sexta e R2 tem aula na segunda. Então é separado, né? Isso, é separado. Mas final de Pronto. semana não. E outra coisa, a gente precisa cumprir 16 plantões no mês, independente. Se o mês tiver mais do que 16 plantões, a gente folga. Então, a gente é certo cumprir só 16 plantões. Tá? Então, por exemplo, esse mês de agosto, eu tive 3 folgas, né? Porque o mês tinha mais do que 16 plantões. Então, eu folguei 3 dias. Mas Legal. tem um mês que é uma folga, tem mês que não tem. Nunca tinha visto desse jeito. A gente cumpre, que são 4 dias da semana, a gente conta 4 de 4 semanas. Aí, se sobrar, a gente folga. É folga. A gente Coisa maravilhosa. Para folgar, junto com a coordenação, né, do hospital, para colocar essa folga. E vocês têm direito a feriado? Como é que funciona feriado e férias para vocês? É isso. A questão do feriado, se a gente tiver a folga, a gente pode botar essa folga no feriado. Mas, geralmente, a gente não tem feriado. Entende? Se o mês Vocês tiver trabalham 16 no dias feriado, né? e tiver feriado, a gente trabalha. Agora, se o mês tiver feriado e você tiver folga e quiser conciliar, aí pode. Aí você entra em acordo para poder fazer isso. Entendi. E como é que funcionam as férias? Ah, sim. As férias, a gente tem 30 dias de férias no mês de fevereiro, mas se a gente quiser dividir 15 em 15, a gente entra em acordo com a coordenação para estar fazendo essa divisão, né? Pegando 15 dias em um período, mais 15 dias em outro período. Pronto. E como é que funciona a alimentação? Que a galera gosta de perguntar muito também, né? Fica sem saber como é que funciona aí. Então, em relação à refeição, a gente só tem disponibilidade de ter acesso ao almoço em todos os hospitais do programa. Outras refeições, café da manhã, janta, não. Somente o almoço. E aí vocês levam, né? Se organizam para fazer da forma que preferirem. Isso, tem copa, tudo direitinho. Show. E Andressa, agora vamos entrar para a rotina em si, né? Tu falou um pouquinho dos rodízios, como é que funciona de forma geral. Agora vamos entrar assim em si, como é que funciona a tua prática lá. Sim. Então, a gente chega no hospital, a gente tem que chegar no horário certinho para poder imprimir o mapa, né? Que é o mapa que a nutricionista tem, o mapa da clínica, e passar nos leitos para estar vendo se tem alguma alteração, se houve alguma intercorrência no período que a gente não estava presente lá no hospital. Então, a gente pega aquele mapa, visita os pacientes, volta, faz a atualização no mapa da copa, atualiza o mapa do lactário, depois eu volto para estar olhando o exame de sangue do paciente, vendo o que aconteceu durante a noite, né? Porque a gente passa o dia todo no hospital, então a noite é o período que a gente não está ali perto. Então, vejo se aconteceu alguma coisa durante a noite com eles e começo a fazer essas atualizações. Aí a gente senta, estuda o caso do paciente, se é um caso diferente. A gente procura ver qual intervenção nutricional a gente vai fazer, paciente de enteral, paciente de parenteral. O bom é que a gente tem essa discussão com os médicos, então a gente pode estar o tempo todo conversando com eles para ver qual a melhor conduta para se fazer, né? Então é bom quando a gente tem uma equipe que a gente pode estar contando. E aí a gente faz essa atualização, volta, estuda o caso, faz a evolução, antropometria, tudo direitinho. E tem que estar sempre observando, né? Se o paciente teve mudanças ao longo do dia, exame para fazer e tudo mais. E aí, geralmente, os estudos que a gente faz na residência, o tempo que a gente tira para estudar, são realmente os pacientes que a gente está lá cuidando deles. Então, a gente pega os próprios casos dos pacientes e começa a estudar sobre eles.
para descobrir quais são as melhores condutas para se ter quando houver outro caso parecido novamente. E aí tem alguma diferença entre pediatria e a parte da terapia intensiva, as outras áreas? Como é que são essas mudanças assim na prática, né? Sim, então, no adulto a gente tem um pouco mais de autonomia, né? Da gente ter as nossas condutas, da gente poder estar vendo na literatura, aplicando de fato. Agora, na pediatria, é um mundo totalmente diferente. Então, a gente tem muitos protocolos. Então, a gente não tem tanta autonomia assim. A gente tem que seguir mais os protocolos. Então, é a mesma rotina. A gente chega, visita os pacientes, né? Vê se teve alguma alteração ou intercorrência. Mas a diferença que eu percebi na prática é essa. Na UTI, eu não tenho como falar ainda, porque ainda não sou R2. Mas, enquanto R1, eu já consigo perceber a diferença. Que no adulto, a gente tem um pouco mais de autonomia do que na PED. Na PED a gente segue muito mais protocolos, porque tem que ter muito cuidado. É um sem informação, é um organismo em formação. Então, esse cuidado tem que ser muito grande. O tipo de fórmula, fazer transição, horários certinhos, ver a tolerância. Então, tem que a atenção, eu percebo que a minha atenção com as crianças, eu fico 24 horas, às 12 horas, o tempo todo olhando. Quando tem bebezinho recém-nascido mesmo, lactente, eu fico assim, meu Deus, preciso estar com aquela atenção maior ali. Com adulta, a gente fica mais tranquila, né? Com adulta, a gente fica mais preocupada com ter uma diarreia, coisa assim. Mas quando é criança, a atenção, o cuidado, seguir o protocolo é muito maior em relação ao adulto. Adulto você tem um pouco mais de tranquilidade. Agora, criança, a gente é um mundo realmente totalmente diferente. Então, a diferença que eu percebo é isso. Seguir os protocolos, ter aquele cuidado maior, tá observando qualquer sinal que o bebê faz, tipo de choro, se ele tá com cólica, não. Então, isso tudo a gente tem que ter atenção. Adulto já fala. Então, se ele tá sentindo dor, ele fala onde é. Se ele tá sentindo algum desconforto, ele fala. Mas criança, não. Criança, a gente tem que ter uma visão muito além. E isso que eu falo com as meninas tem sido um desafio, porque a minha escolha não foi PED, mas a gente passa por PED. Só que aí a gente realmente aprende na marra, porque aquela informação e os médicos residentes lá, tem os professores deles que também dão aula, né? A equipe multi, você vê a fono, o psicólogo, a gente sempre tem reunião, todo mundo junto, porque pediatria, com esse cuidado maior, tá todo mundo junto o tempo todo, no mesmo ambiente, então a gente aprende muito com eles. Então, a gente vai aprendendo mesmo na rotina, na prática, a gente consegue aprender, além de ter que estar estudando em casa. Você vendo, você aprende muito. Então, na criança é isso. Na pediatria é isso. É um mundo totalmente diferente. Você sente mais... Você não tem tanta autonomia assim quanto no adulto. Teve alguma coisa assim até agora na prática que você encarou como o maior desafio assim, que tu teve uma experiência que foi bem desafiadora para ti? Sim. Teve no adulto e teve na pediatria. No adulto foi um paciente que ele foi um caso muito triste, né? Que me deixou, que eu tive que estudar muito parenteral, que foi logo no meu primeiro mês que eu tive que aprender a calcular parenteral e tudo mais, porque no estágio a gente vê, mas a gente não tá ali por dentro com os médicos calculando. E aqui na residência a gente tem que aprender, a gente tem que estar junto com o médico, né? Vendo quais são as melhores condutas. Então, me marcou bastante que ele estava com uma desnutrição muito grave, era um idoso que estava pesando 35 quilos, e aí ele tinha levado várias facadas, então foi um caso que me marcou muito, mas aí com a parenteral, com a nutrição, ele precisava dessa nutrição para poder fazer a cirurgia. Então foi todos os dias ali, eu não gosto de comer isso, eu gosto disso. Além da parenteral, ele estava de via oral. Então, a gente foi vendo o desenvolvimento dele e aquilo dali, falei, meu Deus, até o momento que ele chegou e conseguiu chegar no peso, né, na meta e fazer a cirurgia. Esse foi o caso que mais me marcou, porque eu estava ali junto o tempo todo e ele só precisava da nutrição para poder fazer o procedimento cirúrgico e deu tudo certo. Já na pediatria, na minha terceira semana, eu tive o caso de uma paciente bebê que me marcou muito, né? Que foi o fato dela não conseguir mamar, fazer a deglutição,
E a mãe, eu vi a tristeza da mãe em não poder amamentar o filho, né? Que ela queria muito, era o sonho. Então, aquilo dali eu via como... A gente vê muito lá no hospital, muita disfagia, né, nas crianças, que elas não conseguem amamentar. E a gente vê como essa ligação da amamentação, da nutrição, da mãe com o filho é importante e que, sim, acaba deixando a mãe triste, né? A mãe desenvolver depressão pós-parto pelo fato dela não conseguir amamentar. E eu vejo como a nutrição, ela tá envolvida. Bebês que saem de desnutrição muito grave, é uma felicidade no hospital para todo mundo. Então, como eu estou iniciando o rodízio agora, esse é o caso mais que eu tenho assim para falar, né? Mas a cada um tem uma história muito linda, né? E quando todos têm alta, a gente fica com o coração muito feliz. E Saber que Andressa, a nutrição fez a sua parte. e me conta um pouquinho como é então, você falou da disfagia, né? A gente sabe que tem muito essa questão do fono também, da participação. Como é o contato multiprofissional de vocês aí como residentes com os profissionais do hospital? Como é que é isso lá? Assim, ó. Tanto a fono do adulto quanto a fono da pede. Ah, Maria, a gente aprende muito, muito, muito mesmo. Na prática, sempre quando eles vão lá avaliar, eu já falo, posso ir junto, posso ir ver as consistências, né, que a gente sabe na literatura, mas não vê como é feito. Eles teve uma fono mesmo que chamou a gente, nós residentes. Ó, vamos aqui ver a consistência. A gente fez o mel, o néctar, né, o pudim. Então, a gente tem esse contato muito bom. A psicologia, sempre a gente aciona quando a gente percebe, por exemplo, essa mãe que teve depressão. A gente aciona a psicologia para estar ali junto. Os médicos, né, estão sempre nos ouvindo, sempre perguntar o que você acha da gente fazer isso, essa conduta aqui. E é sempre uma ligação muito boa, né? Claro que nem sempre a gente tem uma conversa boa, mas na maioria das vezes a gente consegue aquilo que a gente quer. E isso é muito bom. Quando a equipe está reunida, quando está todo mundo atento ali para aqueles pacientes. E você falou no início que tem reuniões multi, né? Então vocês conseguem ter Sim, uma conversa muito boa, né? isso. Sentam todos os profissionais e cada um vai dando a sua percepção, vai dando a sua conduta em relação àquele paciente, até chegar no consenso e aí sim botar em prática. Pronto. E além dessa rotina prática, né, que você falou que tem as aulas, eu queria saber se vocês têm dentro da residência, né? Você não viveu tudo ainda falta uma boa parte, né? Mas você sabe se tem algumas outras vivências além da prática em si. Vocês têm algum rodízio fora do hospital? Vocês têm alguma outra atividade fora? Isso, no R1, no R2, a gente tem a oportunidade, né? A gente tem que fazer um rodízio, um mês, 30 dias, em um hospital que a gente escolha. Não, que a gente pode escolher no Brasil inteiro aí, o hospital que a gente quer fazer esse rodízio opcional, que na verdade a gente tem que se deslocar para fazer. E aí, se você já no R1 tiver em mente algum hospital, já é bom entrando em contato, né, para estar organizando direitinho para quando chegar esse mês, você fazer o seu rodízio lá. Importante que tenha sempre um preceptor para estar lhe orientando. Pronto. Tem algum tipo de rodízio na unidade básica de saúde ou não? É tudo hospitalar mesmo? Não, nenhum rodízio na área básica de saúde, nem ambulatorial. Nosso rodízio é no hospital mesmo. Clínica médica, cirúrgica, PED e UTI. Pronto, puramente hospitalar, né? Show. E eu perguntei para ti, né, que experiência mais desafiadora que você viveu. E aí eu queria te perguntar agora sobre dificuldade. Quais foram as dificuldades até agora que você encarou assim como principais e como é que você conseguiu reverter isso, né? O que você acha que foram de principais aí realmente? Então, primeiro é a rotina pesada, né? Porque a gente fica realmente muito cansado. Muito mesmo. Então, o que eu tento fazer junto com as minhas amigas? Tento tornar o ambiente legal. Porque tem momentos que a gente cansa, que a gente fica ociosa. Então, a gente fica tentando fazer coisas legais para poder tornar um ambiente legal. Nem sempre todo mundo vai estar de bom humor. Nem sempre a gente vai ter aquela equipe unida. Mas, se a gente fizer a nossa parte de tornar um ambiente bom, a gente consegue isso, né? Outro fato também que pode ser uma dificuldade é que nem todos os profissionais estão abertos para nos ouvir.
E quando a gente é residente, eles veem a gente como estagiário, né? E acaba não dando ouvidos mesmo. Mas, com jeitinho, com o tempo, quando a gente vai chegando no ambiente, vai criando aquela amizade, eles vão entendendo, vendo que a gente realmente sabe o que está fazendo. Aí, eles vão, alguns, né? Vão deixando a gente entrar ali e chegar junto. Mas no início, logo quando você entra na residência, eu acho que é normal, né? O ambiente, você está entrando, as pessoas não me conhecem. Então, a dificuldade de comunicação, de você se mostrar, deles confiarem em você. Mas acredito que seja normal. No mais, é tudo tranquilo mesmo. Rotina, alimentação, a gente consegue manter tudo direitinho. Pronto. Andressa, sim, tu já falou bastante, né, sobre rotina, a gente conseguiu ver direitinho como é que funciona aí, essas divisões e tudo mais. E aí, para finalizar, assim, nossa conversa, eu queria saber de ti o que que você gostaria de falar para a galera que está assistindo, a galera que quer fazer essa residência, né? Qual conselho, assim, você daria para elas? Então, a residência abre muitas portas, né? Falo da minha também, porque é como se você estivesse fazendo duas em uma, né? Você tem a oportunidade aí de estar em pediatria e terapia intensiva e sai com essa certificação. Então, se você está saindo da graduação, se você já é nutricionista e tem uma vontade de fazer a residência, aproveite, porque são 2 anos que passam muito rápido. Eu acabei de entrar na residência, já estou acabando o ano e nem vi. Ao mesmo tempo que eu entrei bebezinha, hoje já me sinto um pouco mais segura no hospital. Então, o hospital vai te dando essa segurança. Trabalhar em equipe vai te dando maturidade. Então, além da residência, da certificação, né? Você aprende coisas que você vai levar para a sua vida. Então, é uma oportunidade que se você tiver como para fazer uma prova, se você tiver como tempo para estar ali, né, se deslocando da sua cidade para morar em outra cidade, é algo que você vai levar para a vida inteira, né? Eu vejo aqui, assim, a própria equipe, quando se trata de residente que já passou, né, que já se formou, eles tratam a gente, eles chamam a gente de elite, ó. Ali já passou o ano todo, 2 anos estudando, sem parar de estudar, ali é elite. Então, as pessoas nos veem assim quando a gente finaliza, até durante mesmo. Por quê? Porque sabe que o residente está estudando, está o tempo todo por dentro de tudo. Então, se você acaba aprendendo na prática, em viver a residência, você acaba aprendendo tudo isso. E que antes você achava que era difícil, que você nunca ia aprender, você vai ver que você fala sobre qualquer tema da nutrição sem ter medo. Por quê? Porque você viveu isso. A residência é isso. Tá? Então, quem tem interesse, quem tem vontade, aproveite. Eu aproveitei muito na minha época, né? Ano passado, o Instagram de Rick, que eu comecei a seguir ela. E as dicas que ela dá no Instagram, gente, é você olhar o mapa mental ali e você não esquece nunca, né? Porque tá tudo sintetizado. Então a gente tem que buscar se espelhar nessas pessoas que viveram a residência, que dão esses materiais pra gente estar otimizando, sendo estratégico. Então, quando o Rick ali, apareceu com a prova, alguns dias antes da prova acontecer, eu falei, meu Deus, essa menina é esperta mesmo. Como é que ela conseguiu essa prova? A gente não conseguia de jeito nenhum. E aí, faz parte. Então, para as pessoas que querem fazer a residência, se espelhem em outras pessoas que já fizeram, sigam os passos, pegam as dicas, que eu sei que tem vários podcasts legais aqui, com várias dicas diferentes. Essa foi a minha. Eu estudava muito com metodologia ativa, eu me dava aula, eu respondia questões, mas tem outras pessoas que seguiam cronogramas e tiveram bons resultados. Então, cada pessoa, né, que está lá na residência, que está vivendo aquilo, que contou a sua história aqui antes, vai ter dicas legais e importantes para você estar construindo aí, para você estar criando a sua, como é que se diz? A sua trajetória até chegar na residência. Pronto. E mas a sua história? No mais, a minha dica é: escolha uma residência e foque nela. Quer dizer, essa aqui é uma dica que eu peguei para mim. Eu nunca fui de atirar para todos os lados e passar na qual minha nota dá. Eu sempre fui certeira naquilo que eu queria. Então, eu me dediquei bastante para aquela, cheguei lá e consegui. Mas se você quiser, qualquer uma, até a vivência qualquer uma também é um desejo seu, individual. Mas a minha dica é, se você tiver uma em mente,
estude, faça tudo para você chegar naquele alvo que você decidiu. E quanto mais você foca, né, mais você tem chances de alcançar. Então, essa tua dica aí é muito valiosa também. E tenho certeza que o seu vídeo, a nossa conversa aqui vai ser muito inspirador, muito inspiradora para muita gente aqui que está assistindo, Andressa. Muito obrigada por tua presença. Tudo que você falou foi bem legal. Todas as dicas, né, tua preparação foi muito interessante. Essa questão da rotina, né, que tem muita coisa que a galera não sabe. Então, muito obrigada mesmo. Para vocês aí que estão assistindo, quero dizer que toda semana tem podcast novo. Então, fiquem atentos, né? Vão sair podcasts de várias áreas diferentes. Pediatria, terapia intensiva, entre outras. São muitas áreas aí para a gente desbravar nesse Brasil, né? Então, muito obrigada, Andressa, mais uma vez. E é isso. Um beijo para você. Beijo.